Bom, meu plano para hoje é falar para vocês sobre números complexos. A gente tem, em geral, quando a gente ouve falar de números complexos no colégio, geralmente fica uma sensação de que os números complexos surgem naturalmente quando você vai resolver uma equação de segundo grau e aparece raiz de número negativo. É mais ou menos isso, mas não é isso. Então, as origens dos números complexos, na verdade, têm a ver com a resolução da equação do terceiro grau. Tem uma história italiana rocambolesca, que tem um pequeno vídeo, não sei se vocês viram, um videozinho de 3 minutos. Ainda não fizemos a versão final dele, mas é basicamente aquilo. Tem que colocar a coisa no seguinte contexto, né? No Renascimento, na Itália, a história italiana se passa, então, na Itália, Bolonha, Milão, Veneza, é um momento de retomada na Europa do conhecimento. A gente ouve falar isso muito nas artes e tal, mas na matemática também. E tem um movimento que passa pelo seguinte: você tem a matemática desenvolvida na Grécia, principalmente a geometria, mas também uma aritmética boa, e tem um impasse ao qual os gregos chegam, que é a questão dos números irracionais. Já comentei isso, né? Acho que, bom, talvez Marco Aurélio também. Quer dizer, do teorema de Pitágoras, se você monta um triângulo retângulo com lados, com catetos 1 e 1, então essa hipotenusa seria a raiz de 2, só que ainda no tempo de Pitágoras, a ideia era de que um número era uma fração P sobre Q, uma razão entre dois números inteiros. Então, eles descobrem. Também isso aqui também é uma história mal contada. Parece que vamos dizer, a verdadeira história tem a ver com raiz de 3, ou com raiz cúbica de 2. O problema era duplicar o templo da deusa Diana, que era um cubo. Então, eles precisavam de um lado que fosse raiz cúbica de 2 vezes o lado usual. Mas vamos fazer essa versão aqui assim, que é mais simplesinha. Se você pega P sobre Q irredutível e supõe que P sobre Q ao quadrado igual a 2, você rapidamente vai ver que isso é impossível, né? Porque você vai ter daqui P2 igual a 2Q2, como o quadrado de todo número ímpar é ímpar, então, se P2 é par, é porque P é par. Então, P é igual a um certo 2K. E daí você tem que 4K2 é igual a 2 vezes Q2. Então, isso daí vai nos dar aqui 2K2 igual a Q2. Então, isso vai dizer que Q também é igual a 2 alguma coisa, L. Mas então a nossa fração não era irredutível, mas eu supus que ela era, então isso não poderia acontecer. Então, isso dá um certo impasse, isso torce a cabeça lá dos gregos, porque então os números eram alguma coisa mais do que isso. Eles conseguem resolver isso, mas de uma maneira bastante penosa. Tem um cara, o grande nome disso é um cara chamado Eudoxo. Mas eles não resolveram como a gente resolve hoje. Para nós, um número, né? Uma primeira versão assim, no número, você pega aqui, tem aqui o 0, tem o 1, tem o 2, e bom, aqui no meio você pode pegar
1,4, 1,5 e ver que, vamos dizer, o raiz de 2, como 1,4 ao quadrado é menor que 2 e 1,5 ao quadrado é menor que 2, o raiz de 2 vai ter que estar aqui no meio, aí você vai cercando, quer dizer, você pode ir tentando um a um e vai acrescentando casas decimais, e você, eventualmente, você pode dizer, é 1,4, sei lá, e não termina nunca. Quer dizer, a gente, na verdade, a nossa concepção de número, um número real, é uma soma infinita. É um limite. É uma coisa bastante sofisticada. Talvez agora, no curso de cálculo, você para pensar nisso e diz, poxa, nem imaginava que o número era uma soma infinita. Mas é. Então, como eles não tinham isso, eles criam uma solução engenhosa, mas que separa número de grandeza. O número é número inteiro, coisa assim. Grandeza é uma coisa que não é número. Então, vamos dizer, o lado de um quadrado, o lado de um retângulo, por exemplo, é um número, o outro lado é outro número, e a área é um número, é uma grandeza, o outro lado é outra grandeza, e a área é outra grandeza. Mas eles não dizem que a área do retângulo é o produto dessas duas grandezas, porque não tinha definição de produto de duas grandezas. Então, por exemplo, o Arquimedes, quando o Arquimedes não diz que a área do círculo de raio R é πr2. Ele diz que a área do círculo de raio R é igual a de um triângulo retângulo que tem um dos catetos igual a R e o outro cateto igual a circunferência. Claro que para nós é a mesma coisa, você faz 2πr vezes R sobre 2. Então, a situação vinda da Grécia era essa. A grande, talvez, vamos dizer, uma mudança, uma novidade que os europeus já tinham, era que já tinha numeração de posição, e é mais ou menos aí também, pelo Renascimento, que essa ideia de número como uma representação infinita está também nascendo. Mas, por exemplo, não tinha, número negativo ainda não era uma coisa, não existia número negativo. Nós estamos falando de 1500. A solução da equação de terceiro grau é uma coisa de 5 séculos atrás, é por volta aí de 1515, dizem, a gente pode arredondar para 1518, por que não, né? Não se sabe ao certo. Então, nem número negativo existia. Então, ninguém ia inventar número complexo para criar raiz de uma equação do segundo grau que não tinha raiz. Até, vamos dizer, nem número negativo era considerado, então não fazia parte do horizonte da época. Então, eu vou traçar mais ou menos uma trajetória desse negócio, misturando, então, elementos históricos com elementos, vamos dizer, contemporâneos, assim, a nossa maneira, a notação algébrica não existia. Então, se eu não me engano, x2 mais, assim, x2 mais bx mais c, uma coisa assim, esse expoente aqui, acho que foi o Newton, em 1600, tanto que introduziu essa ideia de x elevado a n, como x, principalmente a potência negativa, coisas assim. Geralmente as pessoas falavam assim, x quadrado mais bx mais c. Se tivesse que dizer assim, ó, x ao cubo mais bx ao quadrado, ou mais bx, por exemplo, então o cara pensava assim, x cubo, então isso aqui era uma coisa tridimensional. E aí, para dizer bx, tipicamente ele dizia b plano x, para indicar que b era uma coisa de dimensão 2, para poder multiplicar por x e dar uma coisa tridimensional. Não tinha, eu acho que essa notação ainda. Né? Bom, então, nesse contexto
nós vamos pensar a equação do terceiro grau. Então, vamos pensar uma equação assim, x3 mais ax2 mais bx mais c igual a zero. A gente, vamos dizer, depois, ao longo do tempo, se criaram alguns passos simples. O primeiro passo é eliminar o termo ax2. Então, uma ideia é fazer z igual a x mais alfa, provavelmente aqui x menos alfa, né? Vamos deixar assim, x mais alfa, e tentar fazer desaparecer, né, ou melhor, né, x igual a z mais alfa, quer dizer, vamos trocar x igual a z mais alfa, vamos botar z mais alfa no lugar de x aqui e tentar fazer desaparecer o termo em z2. Então aqui a gente vai ter z mais alfa ao cubo mais a z mais alfa ao quadrado mais b z mais alfa mais c, igual a zero, não é importante aqui. Então, a gente vai ter z ao cubo mais 3 alfa z ao quadrado. E aqui tem mais coisas que não são do segundo grau. E aqui vai sair mais a z ao quadrado, né? E depois mais coisas que não são do segundo grau, mais coisas que não são do segundo grau. Então, essencialmente, você precisa o quê aqui? 3 alfa mais a, o termo do segundo grau é esse, e a gente quer que esse aqui seja zero. Então, você faz alfa igual a menos a sobre 3 e obtém uma equação do terceiro grau sem termo do segundo grau. Então, isso aqui a gente sempre pode transformar numa coisa assim, né? Z3 mais PZ mais Q igual a zero, que é mais simples. Bom, a gente sempre pode criar uma equação assim com raízes positivas, né? X menos 1, x menos 2, x menos 3, por exemplo, igual a zero, tem raízes 1, 2 e 3. Como é essa transformação aqui, x igual a z mais alfa, é uma simples translação de eixos, quer dizer, cada raiz dessas daqui vai dar uma raiz dessa equação aqui. Então, 3 raízes distintas aqui darão 3 raízes distintas aqui e vice-versa. Então, eu quero guardar isso, porque, bom, é claro, pensando aqui, se as 3 raízes são reais positivas aqui, certamente as 3 aqui não são positivas, porque é simples ver, né, que o termo A é menos a soma das raízes. Né? Tá certo? Que o termo em x2 ó, vai ter menos 1 vezes x2, menos 2 vezes x2 e menos 3 vezes x2. Então, vai ser menos a soma das raízes. Então, o A é menos a soma das raízes. Aqui também, o A aqui, só que o A daqui seria zero. Então, a soma das raízes aqui vai ter que ser zero. Se a soma das raízes é zero, elas não podem ser as 3 positivas. Mas pensei, então, isso aqui já não era tão simples para os nossos colegas de 500 anos atrás. Mas a gente pode pensar assim. Aqui também, ó, 3 raízes positivas significa o seguinte, ó, essa coisa do terceiro grau aqui, quando z, se a gente botar aqui z, p de z, quando z vai para menos infinito, você vem de menos infinito. Quando z vai para mais infinito, isso vai para mais infinito. Então, para ter 3 raízes reais distintas, você vai ter que fazer alguma coisa assim. Então, aqui você vai ter uma raiz, outra raiz, outra raiz, e aqui você vai ter uma tangente horizontal, outra tangente horizontal, que
acho que ainda não aprendemos, mas aprenderemos brevemente, são os pontos em que a derivada aqui se anula, e a derivada de uma coisa do terceiro grau e do segundo grau, então a gente consegue calcular esses caras perfeitamente. Então, uma condição para que essa coisa tenha 3 raízes é que, nesse ponto aqui, onde a tangente é horizontal, o valor desse trinômio seja positivo. Aqui, digamos, aqui você vai ter um ponto Z0, aqui um ponto, vou chamar de Z1, aqui um ponto Z2, aqui são as raízes, né? R1, R2, R3. Então, aqui você vai ter P de Z1 maior que zero e P de Z2 menor que zero. P, vou chamar de F, né? Porque P já é o cara ali. F de Z. Então, dá para calcular isso, tem uma expressão que a gente calcula, uma relação entre P e Q, que é a condição necessária e suficiente para que esse negócio tenha 3 raízes reais distintas. É um bom exercício de derivada. Bom, então pode-se calcular isso. Isso dá uma certa fórmula. Como ele não tem derivada, eu não vou fazer a conta, mas deixo para vocês, primeiro exercício, assim que vocês aprenderem derivada, vocês podem fazer esse exercício e calcular essa condição. Aí, bom, apaga isso aqui. Estamos nisso aqui. Tem uma outra substituição que não é bem menos evidente. Essa primeira nem tem nome. A segunda é devida a um matemático chamado Vieta. E é uma coisa meio macetosa. Eu vou tirar meu da cartola, assim. Claro, o cara fica lá fazendo conta anos e anos, e um dia ele tem essa ideia, que é fazer Z, se não me engano, é W menos P sobre 3W. É claro que aqui o W não pode ser zero, mas é uma ideia. Aí o cara faz isso, quando você faz isso, aí você substitui aqui, você vai ter, acho que é isso, vamos ver, se não for a gente corrige depois. Mais P, W menos P sobre 3W, mais Q, igual a zero. Então, ele desenvolve isso aqui, né, vai dar W3 menos 3W2P sobre 3W, mais 3W P2 sobre 9W2, menos P3 sobre 27W ao cubo, mais PW, menos P2 sobre 3W igual a zero. Então, esse cara daqui, esse 3, corta com esse 3, esse cara corta com esse daqui. Aí, esse daqui corta com esse 3 aqui, esse corta aqui. E aí, você tem menos PW aqui e PW aqui. Então, isso cancela com isso. E aqui você tem mais P2 sobre 3W e aqui você tem menos P2 sobre 3W. É um verdadeiro milagre. E o santo que fez o milagre foi o Vieta. Então, essa equação vira W3, faltou o Q, né? Mais Q igual a zero. Então, W3, vou botar aqui mais Q, e sobrou menos P3 sobre 27, W3 igual a zero. Pode não parecer, mas se a gente multiplicar por W ao cubo, isso é uma equação bicúbica. Quer dizer, multiplica por W ao cubo, então a gente fica com W ao cubo ao quadrado, mais QW ao cubo, menos P3 sobre 27 igual a zero. E agora a gente resolve.
acha W ao cubo, com W ao cubo acha W, com W acha Z. Então, toscamente, essa... Só tem uma coisa, né? Para a gente resolver isso dentro do território dos números reais, a gente precisa que isso daqui, né, que Q ao quadrado menos 4P3 sobre 27 seja maior ou igual a zero. Ou, multiplicando por 27, né, 27 Q2 menos 4P3 maior ou igual a zero. Aí vou deixar para vocês conferirem, quando vocês fizerem o exercício das derivadas, aquela condição para que existam três raízes reais distintas é exatamente o seguinte: 27Q2 menos 4P3 menor que zero. Então, se você parte de uma equação do terceiro grau com três raízes reais distintas, mesmo positivas, não, x menos 1 vezes x menos 2 vezes x menos 3 igual a zero, faz todo esse processo, no fim, isso aqui é negativo, e, portanto, esse negócio aqui não tem raízes reais. E aí você chegou a um impasse. Então, é nesse contexto que os caras começam a dizer, não, peraí, vamos continuar essas contas aqui. Continua aí com raiz, está aparecendo uma raiz de menos 7, menos alguma coisa qualquer, vamos continuar as contas. Aí o cara continua as contas, e aí o que os caras começam a constatar é que quando você vem de uma equação do terceiro grau com raízes reais, até positivas, como eles queriam, essas raízes de número negativo, você continua lá, se você fizer as contas direitinho, no fim elas somem. E você obtém as raízes certas. Então, aceitar raízes de números negativos, num primeiro momento, não foi para inventar raízes de equações que não tinham raízes. Foi para calcular raízes de equações que tinham raízes. É assim que os números complexos surgem e são aceitos. E o primeiro cara assim, a botar ordem na casa é também um italiano, que não participou do nosso vídeo. Nosso vídeo tem muito, ele daria um longa-metragem, porque ainda tem tantas coisas que não foram contadas ali, mas é um cara chamado Bombelli. Porque tem o Cardano. O Cardano publica o Ars Magna, que é o livro onde aparecem os métodos de resolução de equações de terceiro e quarto grau. Terceiro foi que ele aprendeu lá naquela história, o de quarto grau foi o assistente dele, o Ferrari, que fez. Então aqui ele já tem mais ou menos essa ideia que dá para continuar as contas. Mas o Bombelli publica um livro que é chamado A Álgebra. Isso aqui é 1572, se eu não me engano. Esse aqui acho que é 1534. Tá? Essas datas aqui são subjúdice, mas vocês olham na internet. E aqui o Bombelli, então, ele já introduz os números negativos, os números complexos, a regra dos sinais para multiplicação, para tudo. E começa realmente a ideia, então, de manipular números que são... Quer dizer, é um passo muito importante, que é você começar a aceitar números que não têm um significado claro. Quer dizer, a interpretação dos números negativos é relativamente simples, não sei dizer quando ela surge, mas os números complexos,
vocês talvez tenham aprendido os números complexos como pontos do plano, mas os números complexos estão surgindo aqui. Vamos dizer, digamos que a gente nasceu aqui em 1572. Só em 1777 é que o Euler vai dizer que um número complexo é um cara da forma x mais yi, com i ao quadrado igual a menos 1. Entender, porque os números complexos têm lá raízes de números negativos, mas tem raízes cúbicas, tem um monte de coisa, aparentemente não ficou claro desde o começo que bastava raiz de menos 1 para representar aquilo tudo. E aí, daí, rapidamente, em 1797, acho que 20 anos depois, mais ou menos, aí já tem vários caras, né? Wessel parece ser o primeiro, depois vem o Gauss, outros aí, que então dizem, um número complexo, então, claro, depois que você tem isso, você tem geometria analítica, não é tão difícil assim, né, dizer, bom, então aqui está o 1, aqui está o i, e o número x mais yi é um ponto do plano. Mas repara, um passo simples como esse levou 200 anos. Então nós vamos começar daqui. Um número complexo para a gente vai ser isso, vai ser um par ordenado. Na verdade, tem um outro passo importante que é apenas formal, mas é o Hamilton. O Hamilton, pelo que eu entendi, ele não conhecia esses trabalhos, porque naquela época a comunicação era lenta, porque em 1830 e coisa, ele, por aí mais ou menos, ele faz uma formalização dos números complexos, dizendo que um número complexo é um par ordenado XY. Porque daqui, né, você tem, se você fizer A mais BI mais x mais yi, essas regras estão vigindo desde o começo, né? Então isso aqui é A mais x mais B mais y. Quer dizer, os números complexos se somam como vetores do plano. E você tem a multiplicação A mais BI por x mais yi é ax menos by mais ay mais bx i. Bom, daí o Hamilton simplesmente diz, olha, vamos pensar, isso aqui assim, né? Vamos pensar só que um par ordenado AB é um número complexo, mais o par XY é igual a A mais X, B mais Y. E o par AB vezes o par XY, isso aqui é igual a AX menos BY, AY mais BX. É a mesma coisa, mas dita de outra maneira, mas é uma forma quase que de dizer, ó, eu não preciso de toda essa história que veio antes, eu crio os números complexos simplesmente com pares ordenados de números reais. Tá? Esse misterioso i não importa, ele vira 0, 1, né? Chama de i o 0, 1, chama de 1 o 1, 0, e aí você escreve, vamos dizer, x mais yi, é x vezes 1, 0, mais y vezes 0, 1. Você está usando a base do plano aqui. Bom, importante isso aqui é soma de vetores, essa multiplicação aqui é bom a gente pensar nela, né? Então, que é a novidade, né? Os números complexos são pares ordenados com a multiplicação. É como se eu dissesse, trocasse, olha, até agora a gente tinha ponto, vetor e par ordenado.
Era o mistério da Santíssima Trindade. Mas você pode pensar que ponto vetor e par ordenado são vou falar meio aportuguesado, né? São os três mosqueteiros, Portos, Athos e Aramis, não sei se vocês conhecem a história, e chegou o D'Artagnan agora, que são os números complexos, então os três mosqueteiros agora são 4. Tá? Então, uma ideia é a seguinte, né? Você pega um número complexo, pensa assim, A, B, e pensa ele em coordenadas polares. O que é coordenadas polares? É olhar para esse ângulo θ e esse comprimento R e dizer que A é igual a R cosseno θ, B igual a R seno θ, vamos chamar de Z, Z igual a A mais BI. Então, R é o módulo de Z. É claro que esse θ aqui, você pode somar qualquer múltiplo inteiro de 2π, vai dar no mesmo. Então, ele não está definido de maneira unívoca. Bom, é porque aí você pode fazer o seguinte, né? Se você pegar agora um xy, você pode fazer W igual a x mais y e pensar assim, S igual ao módulo de W e fazer x igual a S cosseno um certo alfa e y igual a S seno do alfa, onde o alfa, tem uma cor nele, o alfa é esse aqui. E o S é aquele tamanho do W. Aí faz a multiplicação assim, quer dizer, faz Z vezes W. E em vez de fazer com A mais BI, X mais YI, faz com R cosseno θ mais I R seno θ, vezes S cosseno alfa mais I S seno alfa. E aí, ó, não é difícil ver, né, que você vai ter RS, tem R vezes S em todos os fatores que vão aparecer aqui, e na parte real você vai ter cosseno θ, cosseno alfa, menos seno θ, seno alfa, mais I vezes RS, que multiplica cosseno θ, seno alfa, mais seno θ, cosseno alfa. E isso daqui é o cosseno da soma, e isso é o seno da soma. Então, isso daqui é igual a RS vezes o cosseno de alfa mais θ, mais I, seno de alfa mais θ. Então, quando você multiplica dois números complexos, você obtém um novo número complexo cujo módulo, vetor tem norma, número complexo tem módulo. O módulo dele é o produto dos módulos e o argumento, o ângulo, você obtém somando os argumentos. Tá, tranquilo? Uma maneira também de olhar para isso é pensar assim, se você multiplicar todos os números complexos por um número complexo fixo A mais BI, o que você está fazendo com cada um deles? Você está multiplicando pelo R, que é o tamanho do A mais BI, então você tem uma homotetia, e depois você está rodando todo mundo de alfa, no caso θ, que é o ângulo do A mais BI. Então, um número complexo, você também pode ver um número complexo assim, ó. Ele pode ser visto como R cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ, porque isso aqui é a matriz de rotação de θ. E isso aqui é o R que multiplica todo mundo por θ. Então, multiplicar pelo R, a gente às vezes usa essa notação, R cosseno θ mais IR seno θ,
Às vezes se usa cis θ, R cis θ. Né? Então, multiplicar por R cis θ é multiplicar por essa matriz aqui. Tá legal? Quer dizer, você pode até pensar os números complexos como matrizes, né? Se você retornar para o A, B, isso aqui, ó, é A, B, menos BA. Quer dizer, os números complexos são matrizes desse tipo. Bom. E aí, Matheus, você não me parou até agora. Fala aí. Pô, cara, está pagando também, pode. Está pagando, pode perguntar. Todo mundo está pagando, todo mundo tem direito de perguntar, de dizer, não entendi esse negócio. Vou contar para vocês uma história. Eu não fiz isso, porque realmente não cabia no caso. Há alguns anos, teve um grande estardalhaço da matemática, porque finalmente alguém tinha apresentado uma demonstração que parecia correta do último teorema de Fermat, que era o Fermat anotou lá na margem do livro assim, que se você tiver uma xn mais yn igual a z elevado a n, um expoente inteiro positivo, soluções inteiras x, y, z, você sempre tem 1, 0, 1, né, seja n 3, 4, 5, sempre funciona. Mas soluções não triviais, no caso n igual a 2, a gente tem que são os números pitagóricos. E ele disse que para n maior que 2 não tinha, e que ele tinha arrumado uma solução muito boa, mas que não cabia na margem do livro, nunca ninguém achou essa solução, provavelmente ele estava errado, mas isso ficou como um desafio até algumas décadas atrás, uns 20 anos atrás, não lembro exatamente. E, finalmente, um cara, na verdade, no primeiro momento, ele apresentou a demonstração, ainda tinha uns detalhes para serem feitos, e por acaso foi pouco antes de ter o colóquio brasileiro de matemática, em julho, e aí estava no colóquio um cara que tinha assistido, ele apresentou o trabalho em 3 palestras, esse cara tinha assistido 2. Mas era um matemático muito bom, de álgebra e tal, e ele então se dispôs a dar uma palestra para explicar mais ou menos o que o cara tinha feito. Aí ele começou a palestra e falou, seja não sei o que lá. Era um jargão algébrico, uma estrutura algébrica lá. Eu não sabia que porcaria era aquilo, então a partir dali eu não entendi mais nada. Então, às vezes assim, eu posso dizer uma coisa que é só um nome diferente, se você disser, não, o que é isso? Eu te explico em 2 minutos, você continua entendendo. Ali não cabia, era uma coisa... Vamos dizer, mesmo que ele me explicasse, provavelmente a segunda coisa que ele dissesse eu também não ia entender, então não... Porque matemática tem isso, às vezes você vai assistir uma palestra, se não é aquilo mais ou menos da sua área, às vezes você não entende nada. Mas você fica lá, porque às vezes você pega uma meia ideia e aquilo já valeu a pena. Em palestra, amanhã tem a palestra do Bernardo, não percam. Aliás, eu vou trazer o Bernardo aqui para falar na quinta-feira da semana que vem sobre o método de Newton, que não é o que ele vai falar amanhã. Bom, uma coisa que eu queria destacar nos números complexos é o seguinte, a potenciação. Quer dizer, se você faz a transformação de C em C, que a cada Z associa Z elevado a N, o que acontece, né? Uma maneira, vou olhar para isso da seguinte maneira, vamos olhar para um círculo de raio R. Tá? Aqui está o R, aqui está o RI. Então, todos esses caras têm raio R. Né? Então, eles são caras da forma
Z igual a R cis θ, onde θ está aqui, assim. Então, esse cara vai ser levado aqui. Estou supondo aqui no meu desenho que o R é um pouquinho maior do que 1. Acho que vou fazer que nem no vídeo, vou fazer N igual a 3. Tá? Então, vou fazer aqui a transformação que leva Z em Z ao cubo. Então, o R aqui, né, vai virar R ao cubo. Aqui eu vou... é o círculo de raio R ao cubo, porque todo mundo tem raio R. Então, esse cara daqui vai ser elevado em R ao cubo cis 3θ, né? Porque quando você multiplica, você soma os ângulos. Quando você eleva ao quadrado, você multiplica o ângulo por 2. Quando você eleva ao cubo, você multiplica o ângulo por 3. Né? Eu peguei o número, multipliquei por ele mesmo, fiz R vezes R, R ao quadrado, θ mais θ, 2θ. Aí vezes R de novo, R ao cubo, 3θ. Então, todo mundo, ó, esse cara daqui, esse θ que estava aqui, ele vai mais ou menos por aqui, né? Quer dizer, aqui você tem θ, 2θ, 3θ. Então, ele vem parar aqui, ó, em R3. Tá? Então, vai assim. Agora, repara uma coisa. Enquanto eu andei daqui até aqui, se eu andar sobre a circunferência aqui, daqui até aqui, todo mundo que está andando aqui assim, vem andando aqui. E eu percorro. Então, eu posso fazer uma animação em que eu faço um ponto e andando aqui assim, e olho para a imagem dele. Então, o que acontece? Quando esse cara chegar em 120 graus, aqui, né? 2π sobre 3, como o ângulo está sendo multiplicado por 3, ele fecha uma volta aqui. Inclusive, eu fiz um videozinho que eu boto uma cor aqui, e aí você cobre esse negócio da cor. Agora, se você andar daqui até aqui assim, né, 4π sobre 3, você vai de 3 vezes isso, que é 2π, a 3 vezes isso, que é 4π. Então, você dá outra volta. E depois, quando você anda aqui, você dá outra volta. Então, enquanto esse cara daqui dá uma volta no círculo de raio R, esse daqui dá 3 voltas no círculo de raio R ao cubo. Beleza? Você poderia começar, se você começar de num ponto qualquer aqui, ele vai, né, vamos dizer, num ponto qualquer aqui, você começa em 3 vezes esse ângulo, e aí, quando você varia aqui de 120 graus, você aqui também varia de 360 graus. Então, na verdade, qualquer ponto que você comece, você vai dar uma volta aqui, você vai dar 3 voltas aqui. Bom, isso tem um efeito sobre as raízes cúbicas, né? Porque se você pegar um cara qualquer aqui, vamos desfazer nossa história aqui, R ao cubo. Pega um camarada qualquer aqui. Então, esse cara, ele tem um certo ângulo alfa aqui. Então, o cara de ângulo alfa sobre 3, vou apagar esse cara aqui também. O cara que tem tamanho R ao cubo. Então, o tamanho do cara que vai levado nele é R. Então, se esse cara aqui tem alfa, aqui o cara de alfa sobre 3, ele é R com alfa sobre 3. Então, ele vai R ao cubo com 3 vezes alfa sobre 3, que é esse aqui. Então, esse cara daqui vai ser elevado aqui.
Só que tem o seguinte, né? Você tem aqui 120 graus, vou botar assim, 120 graus. Se você botar aqui mais alfa sobre 3, ó, você tem 120 graus mais alfa sobre 3. Então, você tem 2π mais alfa sobre 3. 2π sobre 3 são 120 graus, alfa sobre 3 dá isso aqui. Quando você multiplica isso por 3, dá 2π mais alfa. Você cai de novo aqui. Então, aqui você tem uma segunda raiz cúbica daquele cara. E quando você vem aqui no 240 graus, 4π sobre 3, se você botar aqui mais alfa sobre 3, você vai ter o quê? Você vai ter aqui 4π mais alfa sobre 3. Quando você pegar esse cara e multiplicar por 3, você vai ter 4π mais alfa. Então, você deu 2 voltas aqui e voltou aqui de novo. Porque, claro, se esse círculo aqui dá uma volta e o de lá dá 3, cada terço de volta aqui passa por esse cara. No primeiro terço passa aqui, no segundo terço passa aqui, no terceiro terço passa aqui. Repara que as 3 raízes formam um triângulo equilátero. Extrapola isso para a raiz enésima. É a mesma coisa. Quer dizer, aqui você teria alfa, você teria alfa sobre n. Esse círculo aqui seria dividido em n setores, e em cada um deles teria uma raiz enésima do cara lá. Cada uma, né, a primeira medida alfa sobre n a partir do zero, a segunda alfa sobre n a partir do vértice daqui, tá? E assim sucessivamente. Quer dizer, as raízes, vamos dizer, se você pegar um número real aqui, ele vai ter 3 raízes cúbicas. Quer dizer, o número real aqui tem 3 raízes cúbicas, essa e essa. Se em vez de pegar um número real, você pegar um númerozinho aqui, você vai ter, quer dizer, um númerozinho mais para cá, você vai ter 3 raízes cúbicas, só que elas são um pouquinho defasadas. E a mesma coisa para raízes enésimas. Então, as raízes enésimas de um número complexo qualquer, elas formam um polígono regular de n lados e centro na origem. Tá? Então, tem uma geometria nessa história aqui dos números complexos. Oi? Os lados? Não, se você pensar o polígono, os lados são assim, né? Os vértices estão na circunferência, os lados. Sim, quando o n tende para infinito, os lados do polígono de n lados, inscrito numa certa circunferência, vão se aproximando. Quer dizer, o perímetro desse polígono vai se aproximando do perímetro da circunferência. Mas isso não tem vagamente a ver com a nossa história aqui. Bom, não sei se eu deixo isso guardado. Vou só adiantar uma coisinha assim, que é o seguinte. Vocês sabem que todo polinômio de grau ímpar tem raiz real. E se você fizer P de x igual a x elevado a sétima mais coisas de menor grau, né? O que acontece? No infinito, esse termo é maior. Então, o limite, quando x tende para infinito de P de x, é igual a infinito. E o limite, quando x
tende para menos infinito de P de x é menos infinito, porque isso aqui vai para menos infinito. Então, se você fizer o gráfico, você sabe o seguinte, ó, que vem de cá e vai para cá. Então, tem que passar pelo eixo do x. Quer dizer, isso aqui vai ter que achar uma raiz aqui. Essa é a demonstração. E tem uma coisa importante aqui para a gente demonstrar. Nós vamos, provavelmente na quinta-feira, demonstrar o teorema fundamental da álgebra. Ouviram falar do teorema fundamental da álgebra? O lendário teorema que diz que todo polinômio tem raízes nos complexos. Todo polinômio que não seja constante, mesmo que, às vezes tem um polinômio de coeficientes reais, uma coisa assim, né? x4 mais 8x2 mais 11 igual a zero. Nenhuma chance disso ter raiz real, porque isso é sempre positivo, se maior que zero. Então, isso não tem raiz real. Mas tem raízes nos complexos. Bom, isso aqui é fácil, porque é biquadrada, né? Você até calcula as raízes. Mas podia ser, posso acrescentar aqui 18x8, para dificultar um pouco. Tudo bem. Então, tem esse lendário teorema, ele começa a ser cogitado, logo no começo, assim, 1600 e pouco, ninguém já... Né? Porque depois de resolver a equação do quarto grau, ele está lá atrás de, vamos resolver do quinto grau, não sei o que e tal, e não sai, mas já em 1600 e pouco, já se fala, não, certamente todo polinômio tem uma raiz, que não seja real, mas que tem uma raiz aí nesses complexos e tal. A primeira tentativa de demonstrar mesmo esse teorema é feita pelo menos é o que se registra, assim, o D'Alembert, que é 1700 e coisa. Na França, o teorema é chamado teorema de D'Alembert, mas o primeiro a demonstrar esse teorema é o Gauss. O primeiro a dar uma demonstração correta é o Gauss, por volta... Ele faz, acho que em 1799, na tese de doutorado dele, ele faz uma demonstração que tem aí uns problemas, aí ele não gosta, faz outra e tal. Lá, acho que 1815, sei lá, uns 200 anos atrás, o Gauss dá a primeira demonstração correta de que realmente todo polinômio que não seja constante, porque polinômio 1 igual a zero não tem raiz de jeito nenhum, mas um polinômio que não seja constante, ele, com coeficientes reais ou complexos, não importa, ele sempre tem raiz complexa. Pode ser real também, claro. Isso, de certa forma, vamos dizer, é uma garantia, e ocorre mais ou menos, vamos dizer, 1800 e coisinha, é exatamente o momento em que um cara chamado Abel demonstra o primeiro, na verdade tem o Ruffini, que ainda é um último italiano da história, o Ruffini, aí por volta de 1800, ele dá uma demonstração de que nem toda equação do quinto grau pode ser resolvida, vamos dizer, usando as operações, as 4 operações elementares, mais a extração de raízes. Isso é que se entendia achar uma solução. Então, o Ruffini dá uma demonstração, mas ficou meio... O Abel é o primeiro a dar a demonstração precisa disso, mais ou menos na mesma época que o Gauss demonstra que todo polinômio tem raiz nos complexos, o Abel demonstra que, olha, não dá para fazer uma fórmula por radicais que resolva qualquer equação do quinto grau. Então, então, esse teorema fundamental da álgebra, a demonstração dele, você repara que essa demonstração aqui, ó, que todo polinômio de grau ímpar tem raiz, ela tem uma coisa muito inovadora em relação ao que a gente está fazendo até agora, que é o seguinte: você demonstra que tem raiz sem dar uma fórmula que calcule a raiz. E o método de resolução é um método topológico, quer dizer, um argumento envolvendo limites. E um teorema, que é o teorema do valor intermediário, que diz que se você tem uma função contínua que assume um valor negativo e outro positivo, então ela passa por zero.
Para o teorema fundamental da álgebra, a gente também vai precisar de um argumento topológico. Eu vou só chamar a atenção para um fato que é o seguinte, né? Também é verdade, né? Se você tiver P de Z igual a Z elevado a N mais a N menos 1, Z elevado a N menos 1 mais a zero, que isto daqui, a norma, o módulo desse número complexo aqui, vamos chamar esse cara de Q de Z, se Z é grande, módulo de Z é grande, então módulo de Z elevado a N é muito maior que o módulo de Q de Z. Porque, na verdade, isso aqui, quando você pega o módulo, fica... Vamos dizer, é verdade o seguinte, né? Para números complexos é verdade que o módulo de Z mais W é menor ou igual que o módulo de Z mais o módulo de W. É desigualdade triangular. Vale para vetores, quer dizer, você tem Z, W, Z mais W, e esse triângulo só fecha se esse tamanho daqui for menor ou igual que a soma desses dois. Mas demonstração é com produto escalar. Esse aqui é o quadrado. E aí você usa a desigualdade de Cauchy-Schwarz-Bunyakovsky. Né? Isso aqui é o módulo de Z mais W ao quadrado. Isso aqui vai dar módulo de Z ao quadrado mais módulo de W ao quadrado mais 2 vezes ZW. E esse cara daqui, né, o Cauchy-Schwarz-Bunyakovsky, dizem que isso daqui é menor ou igual que 2 vezes módulo de Z módulo de W. E aí você fica com módulo de Z mais W ao quadrado é menor ou igual que módulo de Z ao quadrado mais módulo de W ao quadrado. Esse cara estava passando aqui, eu peguei ele justamente. Né? E isso daqui é igual a módulo de Z mais módulo de W ao quadrado. Então, uma demonstração limpinha com produto escalar, vamos dizer, sem geometria, mas geometricamente é isso. Então, se você olhar para isso daqui assim, o módulo desse negócio, tirar essa... Não, o módulo de ANZ elevado a N menos 1 mais a zero, pela desigualdade triangular, aplicada umas tantas vezes, né, e isso daqui é igual, o produto dos módulos, o módulo do produto é o produto dos módulos, então isso aqui é módulo de AN menos 1, AN menos 1, módulo de Z elevado a N mais... E aí vira uma desigualdade com números reais. Quer dizer, esse número, isso aqui é módulo de Z elevado a N, então o módulo de Z que é grande, chama ele de R, e aí R elevado a N vai ser maior ou igual que uma coisa que é um polinômio em R de grau N menos 1. Então isso vai fazer que o polinômio P de Z, quando Z é grande, o módulo de P de Z é grande também. Mas é mais do que isso, vou deixar essa história para continuar depois. Mas nós vamos demonstrar, provavelmente ainda essa semana. Quer dizer que a maioria de vocês nem ouviu falar desse teorema, mas são os efeitos do Enem. Você pode passar no Enem só com o conhecimento do ensino fundamental, então por que ensinar mais do que isso? Eu acho que realmente ensinar números complexos para todo mundo no ensino médio é uma estupidez, porque nenhum advogado
precisa saber números complexos. Agora, mais estupidez ainda é não ensinar derivada no ensino médio, porque todo advogado precisa saber derivada, que vocês vão aprender ainda, que é a matemática da velocidade, ou estatística, né? Todo mundo precisa aprender estatística, probabilidade, algoritmos, programação e tal. Então, tem coisas que não são ensinadas que deviam ser. Bom, vou fazer uma digressão geométrica, falar de uma coisa chamada inversão. Não sei se vocês conhecem, vamos falar aqui. Inversões é uma coisa, é um tópico de geometria um pouquinho elaborado e que tem a ver com números complexos. A ideia é a seguinte: você tem aqui um círculo de centro O e raio R. Aí você faz a aplicação que é o seguinte: você pega um ponto P aqui, aí liga o P ao O e a inversão é o P'. P' tem a seguinte propriedade: OP', essa distância aqui, vezes a distância de OAP tem que ser igual a R2. E ele está nessa semirreta. Então, a transformação que pega todo mundo que está fora desse círculo, bota para dentro, todo mundo que está dentro, bota para fora. O O não tem... O O iria no infinito, e o infinito iria no O. Tá? É isso, essa transformação. Ela tem a ver com a função no plano complexo que leva o número complexo Z, leva Z em 1 sobre Z. Pelo seguinte, ó, se você faz Z igual a A mais BI, a gente costuma chamar de Z barra, o conjugado, o A menos BI. Quer dizer, se o Z está aqui, o Z barra está aqui. Aqui é o A, aqui é o BI e aqui é o menos BI. É porque tem uma coisa muito simples algebricamente, né? Z barra vai ser igual a A ao quadrado menos BI ao quadrado. É a mesma conta, né, do x mais y, x menos y. Você vai ter ABI menos ABI, cancela, e tem B vezes menos B, menos B2, I vezes I menos 1, então isso aqui vai dar A2 mais B2, que é o módulo de Z ao quadrado. Então, se você fizer A mais BI vezes A menos BI, dá A2 mais B2. Se você dividir aqui por A2 mais B2, isso dá 1. Porque aqui em cima dá A2 mais B2, divide por A2 mais... Então, o inverso é isso. Tá? Se eu tenho Z, o 1 sobre Z, então se o Z é A mais BI, o 1 sobre A mais BI é igual a, vamos dizer, a Z barra sobre o módulo de Z ao quadrado. É uma coisa muito importante saber quando eu escrevo Z e quando eu escrevo 2. Quando eu me lembro, eu corto Z para ficar mais fácil. É mais difícil do que saber quando eu escrevo U, se o U é número ou é vetor. Agora, então, ele pode ser número complexo e pode ser vetor ao mesmo tempo. Bom, mas é isso. Então, repara, como o módulo do Z barra é o mesmo módulo do Z, o módulo de 1 sobre Z
é igual a 1 sobre módulo de Z. Quer dizer que essa distância vezes a distância do Z barra à origem é 1. Por outro lado, ó, o 1 sobre Z é um múltiplo do Z barra. Então, se o Z barra está aqui, ó, 1 sobre Z está aqui. Infelizmente ele não está aqui, ele está aqui, mas tudo bem. Mas esse tamanho vezes esse tamanho dá 1. Então é como se eu fizesse uma inversão, o raio fosse 1 aqui, né? Como se eu pegasse o seguinte, ó, eu boto uma reta aqui assim, que é o... E aí eu pego esse cara, pego esse e faço uma reflexão aqui. Então a função que leva Z em 1 sobre Z é a inversão em relação ao círculo unitário, composta com uma reflexão. Do ponto de vista da geometria, a reflexão é uma transformação muito simples. Então, as propriedades geométricas da 1 sobre Z são as mesmas da inversão em relação ao círculo de raio 1. E também, por uma homotetia, né, você inverter em relação ao círculo de raio R, ou inverter em relação ao círculo raio 1, vai ter uma mudança de escala, mas as propriedades geométricas são as mesmas. Né? Quer dizer, esse tamanho daqui, se você dividir tudo por R aqui, fica tudo bem. Quer dizer, se você dividir tudo por R, você vai ter o P com o tamanho dele dividido por R, o P' com o tamanho dele dividido por R, e esse círculo de raio 1. Acho que é isso. Bom, então, para entender as propriedades dessa inversão, basta entender isso daqui. E tem algumas... na verdade, a gente pode demonstrar as propriedades da inversão todas geometricamente, mas é interessante demonstrar usando números complexos. Porque as inversões, elas têm pelo menos 3 propriedades interessantes, que são as seguintes. Deixa eu apagar aqui para limpar um pouco. Você pega aqui o círculo de centro O. Se você pegar uma reta e fizer a inversão, bom, claramente tem um ponto aqui que vem aqui assim. Agora, se você andar para o infinito, o ponto lá no infinito, ele vai bater aqui. E o ponto aqui vai bater aqui. Então, esse negócio vai fazer alguma coisa assim. E aí a pergunta que não quer calar é, será que é um círculo? E a resposta é. Se você pegar uma reta, fizer a inversão dela, dá um círculo. Reciprocamente, você pegar um círculo passando pela origem, inverte e dá uma reta. E não importa se a reta passar por aqui, também é um círculo, só que aí o círculo, vamos dizer, porque o inverso do ponto daqui é ele mesmo. Se você pegar uma reta assim, vai dar um círculo assim. Uma coisa um pouco mais surpreendente é que se você tiver um círculo aqui, pegar um círculo aqui assim, a imagem dele vai ser um círculo aqui também. Tem uma coisa que pode não ser tão óbvia de cara, mas você vê que tem que ser verdade. Olha só, esse cara daqui tem que vir aqui, porque ele é o mais distante, ele vai mais próximo aqui. Já este daqui tem que vir aqui. É quase certo, né, que o ponto médio dos dois não vem no ponto médio aqui. Porque inverter não preserva ponto médio.
Então, não é uma boa ideia tentar mostrar que esse círculo vira esse círculo pegando esse cara e olhando aqui. Você tem que pegar esses dois, pegar o ponto médio desses dois é o... Se isso for um círculo, é o... Então, primeira propriedade, leva retas em retas. A não ser que seja uma reta passando pela origem, aí ela vira ela mesma. Círculos que não passam pela origem irão em círculos. Círculos que passam pela origem irão em retas. Então, retas que não passam pela origem viram círculos, círculos que passam pela origem viram retas, e círculos que não passam pela origem viram outros círculos. E tem uma outra propriedade, essa parece mais surpreendente assim, é o seguinte: se você pegar duas retas aqui, uma vira um círculo, outra vira outro círculo, e nesse ponto aqui, esses dois círculos se cruzam segundo o mesmo ângulo que você tinha aqui. Ou, de uma maneira geral, na verdade, né, se você pegar duas curvas que se cruzam aqui, segundo um certo ângulo, quando você inverte, o ângulo é preservado. Por incrível que pareça, bom, essa daqui eu pretendo fazer uma demonstração geométrica, né? Porque eu tenho poderes para dizer essa é trivial, mas vocês ainda não têm esses poderes, vocês têm que esperar pelo menos o cálculo 3. É porque é o seguinte, na verdade, vocês vão aprender derivada e ver funções de R em R que são deriváveis. Mais à frente, no cálculo 3, vocês vão ver funções dos complexos nos complexos. No cálculo 2, na verdade, vocês já aprendem isso. Então, no segundo semestre, no cálculo 2, você vai ver funções de R2 em R2, e, em particular, funções dos complexos nos complexos, que têm derivada no sentido complexo, seja lá o que for isso. E essas funções que têm derivada no sentido complexo, quando a derivada não se anula, elas preservam ângulos. Então, essa função 1 sobre z, ela trivialmente tem derivada no sentido complexo, então, trivialmente, ela preserva ângulos. Então, essa era que usando esses poderes é mais fácil, mas nós não temos esses poderes para usar aqui. Então, vamos tentar meio que equacionar vou fazer no círculo unitário, então. Então, deixa aqui o círculo assim, né? E vamos pegar uma reta R e vamos inverter esses caras. Eu vou fazer o seguinte, eu vou privilegiar um ponto aqui assim, vamos chamar esse cara aqui de Z0. Acho que a gente pode fazer o seguinte, né? Z0 igual a alguma coisa, né, D A mais BI, chamar esse cara aqui unitário, né, de A, B. Então, esse cara é o A mais BI, e o Z0 é a distância aqui vezes esse cara daqui. E vamos pegar aqui o seguinte, pegar esse cara e girar ele de 90 graus. A gente já sabe agora, né, que quando você pega o vetor AB, você pode pegar o vetor menos BA, o produto escalar deles é zero, portanto eles são perpendiculares e eles têm o mesmo tamanho. E o determinante deles é positivo, então a orientação é positiva. Então, esse cara daqui é o A menos BI. Não sei se eu chamo o A mais BI, chamar o A mais BI de U, e o A menos BI vou chamar de U barra.
Então, esses pontos aqui, esses pontos dessa reta vão ser Z igual a du mais tu barra. Quer dizer, isso aqui, escrevendo devagarzinho, né? Isso aqui é Z0 mais T vezes A menos BI. Esse daqui é du mais tu barra. E aí eu quero mostrar que esse negócio, a minha expectativa é que esse negócio aqui, quando eu inverto, vire um círculo aqui. Bom, o centro desse círculo, como vai passar pela origem, certamente, e aqui passa por esse ponto daqui, que é, se esse aqui é D, esse daqui é 1 sobre D. Aliás, na verdade, né, é esse círculo, mas na verdade tem que fazer a inversão dele. Então, na verdade, eu tenho que pegar esse círculo e fazer assim, né? Quer dizer, o centro dele, na verdade, é esse aqui. Então, peraí, eu botei aqui, o barra não é, aqui está errado, né? Esse aqui não é o barra. Esse aqui tem que ser menos B, mais aí, é o menos BA. Né? Eu escrevi tudo errado aqui, não é o barra. Vamos chamar esse cara daqui de U ortogonal. Se precisar, a gente bota as coordenadas aqui. Né? Então, esse centro aqui, esse ponto aqui, quem vai ser ele? Ele tem tamanho... isso aqui é 1 sobre D, aqui é 1 sobre 2D. Tá legal? O diâmetro do meu círculo, ó, esse cara daqui, essa distância é D, então essa daqui é 1 sobre D. Então essa daqui é 1 sobre 2D. Então 1 sobre 2D vezes o barra, né? Porque em vez de multiplicar por A mais BI, que seria unitário aqui, eu multiplico por A menos BI, que é unitário aqui. E aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que mostrar. O que eu quero mostrar? É que 1 sobre du mais tu ortogonal menos 1 sobre 2D o barra, isso daqui tem que ser igual a 1 sobre 2D, que tem que ser o raio desse círculo aqui. Todo mundo entendeu? Não? Olha só, eu estou pensando assim, esse cara aqui, essa distância aqui é D. Se eu inverter em relação ao círculo de raio 1, aqui é 1 sobre D, é onde ele vem parar. Pensando assim na minha reta virando o círculo vai ser esse aqui. Só que, na verdade, a inversão complexa ainda faz a reflexão. Então vira o círculo amarelo. Tá? Porque 1 sobre Z faz a inversão geométrica e depois a reflexão. Então seria o círculo amarelo. Então qual é o centro do círculo amarelo? É esse cara, só que conjugado. Ou, sei lá, pensando assim, ó, você faz 1 sobre D, A mais BI, é esse unitário aqui. Então, isso aqui você faz, isso aqui é 1 sobre D, aqui você faz A menos BI sobre A2 mais B2. Só que A2 mais B2 é 1, porque eu peguei
círculo unitário, peguei AB aqui unitário. Então, isso aqui é igual a A menos BI sobre D. É esse cara daqui. O centro do círculo tem que ser a metade dele. Aqui é o zero, aqui é ele. Então, é 1 sobre 2D, esse aqui é o U barra. Né? Esse aqui é igual ao barra sobre D. Então, teria que ser U barra sobre 2D, o centro. E se 1 sobre D é o diâmetro, metade do diâmetro, 1 sobre 2D, é o raio. Então, se eu pegar um ponto qualquer na minha reta, fizer 1 sobre ele, tem que vir parar nesse círculo amarelo. Se eu subtrair o centro do círculo amarelo, pegar o módulo, tem que dar isso aqui. É isso que eu quero mostrar. Então, tem que fazer essa conta aqui. Eu pego um ponto da reta, ele vem parar aqui. Aí eu faço ele menos o centro, esse é o ponto da reta invertido, 1 sobre o ponto da reta. Faço menos o cara que eu estou achando que é o centro, pego o módulo, que é o tamanho, a distância entre eles, tem que dar o raio. Então, é isso que eu quero mostrar. Se eu mostrar isso, eu estou mostrando que essa reta foi parar nesse círculo amarelo aqui. Bom, agora está equacionado. É uma questão de fazer a conta e ter sorte com as manipulações algébricas, né? Acho que não vou fazer a conta, não, vou deixar para vocês. Tá? Não, perigo é eu fazer essa conta, ficar aqui, errar, ficar aqui, perder 10, 15 minutos fazendo a conta. Eu acho que eu fiz, está no livro. Ou talvez eu tenha feito e dito, não vou fazer no livro, não, deixa os caras fazerem. Faz essa conta aí. Tá? Não agora, porque aqui não é o colégio que você fica a aula inteira fazendo conta e tal. Então, vou deixar. Então, mas está equacionado, ó, é isso. Tá? Você pode ou não botar aqui A mais BI, menos B mais AI e tal, fazer tudo aqui. Acho que a primeira coisa é juntar isso tudo aqui para ver o que dá, né? Bom, então, isso seria a maneira algébrica de demonstrar esse fato. Tá? No caso do círculo, é semelhante. Quer dizer, você vai ter que... Tá claro? Todo mundo entendeu assim o equacionamento? Então, transferimos todo o problema geométrico para um problema de manipulação algébrica nos complexos. O caso do círculo, vamos dizer, a ideia é essencialmente a mesma, né? Você vai pegar aqui o círculo unitário, pegar um círculo aqui assim, aí você tem esse ponto, eles vão parar. Ó, aqui eles estão na mesma reta passando pela origem, os conjugados vêm aqui. Então, vamos chamar esse cara aqui de A, esse aqui de B. Então, o B vem parar aqui em 1 sobre B. E o A vem parar aqui em 1 sobre A. E a ideia, bom, com certeza, esse cara daqui, que é o cara mais próximo da origem, vai parar no cara mais distante da origem. O maior inverso é o inverso dele. E esse cara que é o cara mais distante da origem, o menor inverso é o inverso dele. Então, se esse negócio for um círculo, com certeza, isso aqui é um diâmetro. Então, com certeza, o ponto médio aqui é o centro. Então, a gente só tem que pegar esse cara daqui, né,
tem que colocar, tem que pensar como é que a gente vai escrever esse negócio aqui. Como é que a gente vai escrever esse círculo, né? Sei lá, você pega um cara Z aqui, chama esse cara aqui de Z0, Z0 igual a mais B sobre 2, né? E aí você tem Z menos Z0 é igual a R. Uma maneira de fazer isso é dizer que Z menos Z0 vezes o seu conjugado, Z barra menos Z0 barra, é igual a R2. É uma maneira de escrever um círculo. Não sei se é mais útil aqui. E esse cara daqui vai ser 1/2 de 1 sobre A mais 1 sobre B. Então, sabendo isso daqui, sabendo isso aqui, tudo aqui assim, né? Vamos dizer, isso aqui não precisa, que está traduzido aqui assim. E isso daqui, vamos dizer, isso aqui chama isso aqui de, sei lá, ponto C. Né? Então, eu tenho que mostrar que 1 sobre Z menos C em módulo é igual a 1/2 de 1 sobre A menos 1 sobre B, né? 1 sobre A menos 1 sobre B é esse tamanho aqui. Metade disso tem que ser o raio. Então, essa é a conta que a gente tem que fazer. 1/2, 1 sobre Z. Então, seria a forma de equacionar essa coisa nos números complexos. Também não vou fazer. Depois eu vou dar uma olhada se eu escrevi isso no texto. Acho que eu escrevi. A impressão que eu achei que era importante escrever. E, bom, a outra propriedade acho que eu vou provar geometricamente, porque eu não tive a ideia de como fazer sem ser geometricamente. Então, tem aqui, vou usar as anteriores, tá? A ideia é a seguinte, pega esse ponto, pega esses caras aqui, eles se cruzam aqui assim, né, no ponto P, e aqui tem um ângulo alfa. Aí é o seguinte, ó, chama essa reta de R, fazer ela assim, e essa assim. Então, essa aqui, essa reta aqui, vai virar um círculo. Vou fazer na inversão, sem fazer o 1 sobre Z, na inversão direta, assim. Se eu pegar aqui esse ponto, ele vem parar aqui, e ela vira esse círculo assim. E essa outra aqui, continua assim, tem aqui um ângulo reto, ela vira um círculo assim. Olha só que interessante. Tem essa reta aqui, que é perpendicular a essa aqui. E esse círculo passa aqui assim, isso é uma eixo de simetria para esse círculo. Então, se eu desenhar essa reta aqui, que pode não parecer, mas é paralela a essa, essas duas retas são paralelas, ela é tangente aqui ao círculo amarelo. E se eu pegar essa laranja aqui e desenhar aqui uma reta paralela a ela,
também, né? Porque aqui eu tenho a simetria, essa daqui é tangente a essa. Então esses dois círculos se cortam aqui, segundo o ângulo dessas duas retas, que como são paralelas a essas, esse ângulo aqui é alfa. Bom, mas o círculo se corta, eu quero mostrar que esse ângulo aqui é alfa. Mas, obviamente, por simetria, quando dois círculos se cortam em dois pontos, o ângulo aqui é igual ao ângulo aqui. Então, aqui, você também tem um ângulo alfa. Então, é isso. Vou deixar um desafio, um problema conhecido, talvez vocês conheçam, mas para quem não conhece pode ser interessante. Imagina que você tem dois círculos concêntricos aqui. Tá? Então, eles são concêntricos. Aí você pega e desenha um círculo tangente aos dois, assim. Aí bota aqui um outro círculo, são todos do mesmo tamanho, na verdade, né? Esse aqui é mais assim, esse círculo aqui é um pouco... Tá, esse círculo é igual a esse, igual em raio. Aí você bota outro assim, outro assim, e outro assim, e outro assim, e outro assim, e aí fecha ou não fecha? Vamos dizer, o último tangencia os dois ou não? Sim, não, talvez. Qualquer valor não, né? Depende do... Tá certo? Vai depender aqui dos raios. Mas digamos que por uma certa situação fecha. Se fechar, eu comecei meu círculo aqui. Se eu deslocar ele um pouquinho, continua fechando, né? Não é o fato de eu mudar onde eu começo, né? Quer dizer, poderia começar aqui, e também se não fechar, se eu mudar um pouquinho, também não vai mudar nada, é só uma rotação, não vai alterar em nada. Muito bem, agora eu vou fazer o mesmo problema, botando um círculo assim, e um outro assim, mas não é mais concêntrico. E aí, também faz sentido, né? Eu posso botar um círculo aqui, depois botar um aqui assim, outro aqui assim. Só que agora não são mais todos do mesmo tamanho. Bom, provavelmente vai ter posições em que isso fecha e posições em que isso não fecha. A pergunta é, repara, digamos que não fechou. Se eu mudar e começar aqui, será que eu posso conseguir que feche? Para que agora muda tudo, né? Então, essa é a pergunta. Quer dizer, nesse caso aqui, você sabe que se os círculos são concêntricos, pode fechar ou não, mas se fechar para um certo círculo inicial, fechará qualquer que seja o outro círculo inicial. Aqui, também pode ser que feche ou não, mas a pergunta é, será que se fechar para um círculo inicial, também fecha para os outros? Aparentemente não. Mas... Cadê essa mão? Ui, ainda bem que eu não vou ter que dar mais nada hoje. Eu estava com medo de ter que demonstrar o teorema fundamental da álgebra hoje. Eu falo, a aula não acaba,
e aí eu tenho que dar mais matéria, mais matéria. Então, foi bom não ter demonstrado aqueles negócios, porque senão não ia acabar 10 para meio-dia. Bom, perguntas aqui, assim. Agora que você entrou na aula, faz uma pergunta aí. Não, beleza? Bom, então, é isso, né? Então, quinta-feira eu vou começar a falar da demonstração do teorema fundamental da álgebra. E de brinde, nós vamos demonstrar de brinde um outro teorema chamado teorema de Brouwer. O teorema de Brouwer diz o seguinte: se você pegar um círculo, um disco assim, fizer uma função contínua, que a cada ponto P daqui associa o f de P aqui dentro, sempre tem um ponto que é levado nele mesmo. Tá? Quer dizer, sempre vai ter um cara, um Q, que é igual a f de Q. Hipótese da continuidade. Bom, primeira coisa, esse teorema não parece tão óbvio, e muito menos óbvio o que a demonstração dele poderia ter a ver com a demonstração do teorema fundamental da álgebra. Mas isso veremos. Oi? A gente tem que ir no plano na quinta que vem, então na sexta seria a prova? Está no calendário, ó, a página do curso tem um lugar, uma abinha lá no fim, calendário, eu acho, sei lá, alguma coisa assim. Está lá já as datas das provas, todas certinhas. Essa é a sexta. Aí a outra prova. Aí a parte seguinte, o espaço vai ser menorzinho, acho que é no final de abril. Tem uma que pega um Corpus Christi, alguma coisa no meio, que vai ser na segunda. Não sei se é essa. Oi. Sexta-feira vai criar teste, seria essa semana, vai ser... O teste da sexta não tem, a lista de exercícios tem. Eu mais ou menos pensei que deveria ter uns 10 testes, então como são 15 semanas, tem 4 provas, tem 2 sextas-feiras mortas, mais ou menos uns 10 testes deve dar. Como uma prova não vai ser na sexta, então é isso.